Bem-vindo, Carlos. Obrigada por você estar aqui mais esse dia. E vocês que estão chegando agora também, seja muito bem-vindo. Eu sou a Dani Silvestre, psicoterapeuta holística e taróloga. E hoje eu trouxe para bater um papo aqui com a gente a respeito de finanças. O Carlos, que é especialista nisso, né, Carlos? Peço que se apresente, por favor, seja muito bem-vindo. Bom, olá, um prazer imenso estar aqui contigo hoje, Dani, falar. Mais uma vez, já tivemos outros encontros. Bom, eu sou Carlos Sampaio, para quem não me conhece ainda, eu trabalho em finanças desde muito cedo, desde que comecei na minha vida praticamente. Então, hoje eu tenho um curso, faço mentoria financeira, eu faço consultoria financeira para pessoas, para empresas. Enfim, é um tema que eu amo, eu adoro e aprendi a usá-lo na minha vida e hoje compartilho com as pessoas. Uma forma de, digamos assim, ampliar esse conhecimento, ajudar as pessoas num lado da vida que é extremamente importante, fundamental, eu diria, que é as finanças. E aí tem questões comportamentais, questões técnicas, que precisa realmente de, às vezes, pegar pela mão e ajudar a ir para frente. Então, qualquer mais informações, tem aí um link que vou deixar depois para você conhecer um pouquinho mais. Então, aqui está o Instagram do Carlos, tá? Então, procura ele lá se você quiser saber mais sobre finanças, como reorganizar a sua casa e, né, em termo financeiro, procura o Carlos, segue ele lá. Também tem um canal no YouTube, né, Carlos? Ah, sim, o canal é muito legal. Eu procuro fazer ele atualizado, com temas que abordam dois aspectos da vida, né? Que é do ponto de vista de prosperidade, que é o grande objetivo, né? Prosperidade, riqueza e felicidade, qualidade de vida, enfim, desse mundão de coisas que a gente tem. E lá no canal do YouTube eu tenho 2 ou 3 vídeos por semana nessa linha também, que faço por uma doação, por uma vontade de assim, que sai da minha pele, assim, para passar para as pessoas. Eu descubro um tema novo, uma situação que está agora andando no mercado, importante, vou lá e coloco. Outra coisa de um livro especial que eu li, que foi importante para mim, eu vou lá e coloco. E tem aí, então, o YouTube também, já com mais de 500 vídeos lá dentro do canal. E eu queria que você contasse, se possível, um pouco como é que você descobriu essa questão das finanças, né? Como é que você conseguiu mudar a sua vida? Você falou, nossa, foi isso. É isso que eu nasci para poder fazer. E conta um pouquinho aí pra gente, o que você acha importante. Bom, um hiper resumo disso, e talvez assim, o objeto até de minhas auto-reflexões para poder descobrir de onde veio isso, né? Mas assim, como a maior parte das pessoas no mundo vieram depois olhando 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, de um mundo mais pobre, tá? De famílias pobres, com dificuldades, e eu fui fruto disso, ou seja, meus pais eram pobres, tinham uma família grande, e nisso eu comecei a ficar preocupado. E depois, então, com base nisso, desde cedo, eu tentei ver o que estava por detrás disso. Uma parte são as crenças que as famílias tinham, até por ter convivido nisso, fui buscar dentro do panorama de constelação familiar, entender um pouco como é que é essa estrutura, e descobri que esse é um lado. E o outro lado é aprender a usar na prática as finanças. Bom, a partir disso, eu fiz administração de empresas, me especializei em finanças, trabalhei logo que me formei, fui atuar num grande banco multinacional, e a paixão por finanças foi aumentando toda a vida. Então, eu trabalhei como executivo financeiro em empresas dentro de finanças. E quando eu chegou a um ponto que isso já não tinha mais atratividade para mim, eu resolvi fazer, então, isso de forma pessoal, assim, particular, como faço hoje. Porque acho que existe ainda um problema muito grande para desfazer em termos de crenças, de pobreza, de dificuldade, e de que isso digamos, um direito de alguns e poucos, e outros não têm. Então, trabalho isso, tá, como ideia, e pesquisei muito na minha vida, tá, para descobrir quais os segredos para mudar isso. E muito cedo eu comecei a descobrir que coisas que eu estudava, que eu experimentava, fiz muitos cursos, muitos treinamentos, isso dava resultado, tanto nos trabalhos que eu fazia, nos resultados que eu tinha, na questão de dinheiro, na questão de conquistas materiais mesmo, coisas que eram impossíveis, de repente começaram a se tornar muito rapidamente viáveis, com aparentes coincidências, né? Então, isso foi uma motivação
que até hoje me move para promover isso no mundo. Talvez esse seja o meu legado aí, tá? Nessa história super rápida, que mais ou menos é como eu defino, e como eu cheguei nas finanças e por que eu faço isso hoje. É assim que eu penso, tá? É legal que você falou uma coisa super importante aí, que foi as crenças, né? E eu acho que as crenças, elas são realmente a base de tudo, porque você com certeza também já leu vários livros na área a respeito, eu li um bocado também, mas com certeza você já leu aquele livro Os Segredos de uma Mente Milionária, que eu sempre cito ele aqui no meu canal, né? Que é a fórmula mágica de tudo. A forma como você se comporta com relação à riqueza é exatamente a forma como seus pais se comportavam, né? Então a gente carrega na nossa programação mental e às vezes a nossa vida não dá certo, a nossa vida não prospera por causa dessas crenças que estão ali enraizadas, né? E eu acho que sempre o segredo para desbloquear a prosperidade é mudar a nossa programação mental, que consequentemente vai mudar a forma como eu me sinto com relação ao dinheiro, com relação à vida, e a partir daí eu vou conseguir vibrar, né, de uma maneira diferente, tomar atitudes diferentes para obter diferentes resultados, né? E você trabalha, então, fortemente essa questão da programação mental, de quebra de crenças, junto com a educação financeira, é isso, pelo que eu entendi? Perfeito. É uma forma bem direta de definir, seria essa mesmo. Porque, assim, você falou crenças, né? E é verdade. Na verdade, as crenças, elas determinam uma programação mental. Programação mental é, na verdade, o que nos torna um robô, muitas vezes. Esse robô pode estar programado para fazer as coisas certinhas, as coisas bem, dentro da filosofia do bom, do belo e do bem feito, tá? Mas pode não ser. Tá? Então, essa programação tem a ver, agora, fazendo uma reflexão aqui, com algumas coisas que estão dentro de leis mentais, ou seja, a programação não é uma programação no sentido de computador, né? Ele termina sendo, porque tem que Acaba compreender um sendo. mecanismo, né? Termina sendo, porque é uma combinação de mente racional e mente subjetiva, as duas andando juntas. E esse mecanismo de funcionamento da mente, ele é o que determina o sucesso. Precisa ser compreendido isso. Então, um pouco dos ensinamentos que eu aprendi e que eu aplico e procuro ensinar é dentro dessa combinação. Se isso não é entendido, fica mais difícil, porque a mente racional que nós nos acostumamos, dos cinco sentidos, ela é limitada. Ela não, se tiver uma programação subconsciente de pobreza, não adianta você trabalhar muito, porque não vai desfazer. Precisa ir lá e convencer essa outra mente subconsciente de que você é rico, que você é próspero, que você pode construir aquilo que você desejar na sua vida. E com esse convencimento subconsciente, e aí ele é sutil, é uma outra linguagem de falar, ele vai terminar vibrando, como você falou, essa é uma palavra boa, para a mente racional sintonizar. E essa combinação. E se você observar, por exemplo, começar a observar isso, observar em você, observar a sua volta, você começa a ver as transformações. Como acontece não só a nível pessoal, mas no nível da sociedade onde você vive, na sua família, no mundo. Né? As coisas, elas têm correlações com essa visão, digamos, de pensamentos e uma visão de leis mentais. Vamos pensar o seguinte, por exemplo, eu estava ontem assistindo um filme e esse personagem falando sobre os ciclos da economia, né? Ciclos da economia, por exemplo, desde as colonizações antigas, né? Que tem ciclos então de ascensão e ciclos de declínio e decadência, tá? E isso é uma lei que, na verdade, quando você observa isso, por que essas coisas acontecem? Então, houve o Império Espanhol, depois o português,
e por aí vai, e depois americano, atualmente, enfim, e essas coisas acontecem, e compreender um pouco desse mecanismo, né? Existe uma lei, então, num livro que é um livro que para alguns não tem nem autor ainda, que é o Kai Baileyn, por exemplo, que diz que Adoro. tem 7 leis mentais. E quando eu estava assistindo esse vídeo, eu me lembrei da lei do equilíbrio, uma delas, que é a lei do pêndulo, né? Que ora as Princípio de coisas ritmo. do ritmo, exatamente. Para mim, o pêndulo é o simbólico disso. Tem horas que, naturalmente, esse pêndulo ele faz um movimento de queda, depois ele vai fazer um movimento para o outro lado de subida, e assim as situações. Se você compreender e aceitar, você vai ver que, bom, não adianta, eu preciso entender isso aí. Então, isso já foge um pouquinho do racional. Aliás, foge bastante do racional, né? Mas o misto dessas coisas todas, ampliar consciência para esses aspectos, é o que forma realmente uma condição de prosperidade, de riqueza, de dinheiro. Bom, aí você associa isso com o entendimento do mecanismo do que é o mercado financeiro, da importância de você não gastar todo o dinheiro que você tem e você guardar uma parte, de seguir um plano de médio e longo prazo, não só viver o curto prazo, e ter um orçamento, que é uma coisa chata, mas, enfim, em vez de entender investimentos um pouquinho, não ser um especialista. Então, aí eu junto essas duas coisas. E esse é o caminho que eu acho que funciona para todo mundo. Bom, E falei é uma muito coisa. aí, né? Não, que isso. Uma coisa interessante, né, que você colocou, porque de onde as crenças elas são derivadas? Existem vários processos, né, para essa crença ser derivada. Mas um exercício para poder mudar essas crenças, porque hoje a gente fica muito no mundo espiritual. Eu acho que o seu canal, o seu público é aquele público extremamente racional. E o meu público, às vezes, é um público que às vezes espiritualiza demais as coisas. E a gente uniu os dois aqui, né? E eu estou tentando sempre, eu busco trazer um pouco da racionalidade dentro do mundo espiritual e vice-versa. Por quê? Porque o mundo, às vezes a gente separa o nosso espírito da matéria, enquanto na verdade o que rege a matéria é o nosso espírito. Por quê? A matéria é energia condensada. Né? Então, tudo no universo é energia. Eu não consigo separar o meu mundo espiritual do meu mundo material. E então, eu vejo que é muito importante essa questão da educação financeira. Porque a educação financeira de, por exemplo, a mentalidade de um rico é diferente da mentalidade de uma pessoa menos favorecida, né, com menos dinheiro. Porque ele recebeu uma determinada educação financeira diferente daquela pessoa que luta constantemente e não consegue resultados. Então, a educação em si, né, desenvolver o intelecto, além da expansão da consciência, não sei se dá para entender o que eu estou falando, onde eu quero chegar, né, porque eu tenho o meu intelecto e tenho a minha consciência, eu preciso de expandir os dois. Não somente a consciência, não somente trabalhar o meu espírito, mas eu também preciso de estudar. Eu também preciso de buscar o conhecimento para que eu saia da situação onde eu me encontro. Né? Deu para entender assim um Perfeito, pouco? perfeito. Ótimo, Dani. Ótimo, porque é bem assim que eu entendo que as coisas funcionam. Porque isso é um tipo de a compreensão, de aprendizado sutil. Porque, na verdade, assim, existem esses dois lados, tá? E manter o equilíbrio de funcionamento ou de como atuamos dentro dessas duas combinações, que é o segredo do sucesso de tudo que você faz, coisas pequenas ou grandes. E assim, um pensamento que eu acho importante é o seguinte, é que existe uma tendência a, digamos assim, dar mais atenção para o lado espiritual, ou dar mais atenção para o lado material, e isso gera desequilíbrio. Então, expandir a consciência é perceber que existem os dois. Aí você se torna inteligente emocionalmente e espiritualmente. Porque, felizmente, nos últimos anos, nas últimas décadas, já está, a última década é um pouco exagerado, mas assim, nos últimos 5 anos, 10 anos, falar de espiritualidade nas empresas, falar de espiritualidade na vida, no mundo material, passou a ser um pouquinho mais aceito.
embora na física quântica, desde a década de 20, isso já tenha sido explorado e questionado e discutido hoje. Mesmo assim, existe uma resistência muito grande a essas coisas. Mas, isso que a gente está falando aqui, resumindo, é o seguinte: para mim, é importante, fundamental, ter o conhecimento e entender que nós somos seres. Claro que é difícil, nós estamos conversando aqui usando os 5 sentidos, mas nós somos seres, na essência, espirituais. Nós não somos matéria. Tá? As coisas, a matéria, então esse é um lado. O outro lado é o seguinte: se nós estamos nesse mundo aqui como matéria, vivendo na matéria, vivendo no físico, né, entender a educação financeira, desenvolver o intelecto, isso é uma forma de expressão necessária que essa essência precisa, essa essência que é o outro lado. Então, assim, essas duas coisas, elas andam juntas, ou seja, nós somos essência vivendo uma experiência material. E se nós formos só a essência, tá, nós vamos ser pobres. Tá? E se nós, e aí o meu pensamento, se nós tivéssemos nesse universo maior o objetivo de ser só a essência, nós não precisaríamos estar aqui nessa matéria. Então, aqui, as coisas que são, de repente, no dia a dia, que são duras, que são difíceis de entender, é um aprendizado. E aí, a aceitação e o entendimento de uma coisa ruim pode ser uma lição importante para que nós nos melhoremos. Né? Então, essas duas coisas eu acho que são fundamentais. Por isso, eu não acredito no sucesso de uma forma, no sucesso no sentido de prosperidade, no sentido amplo de saúde, de bem-estar, de contribuição para a sociedade, de riqueza pessoal, de riqueza para a sociedade, seja conquistado sem essas duas coisas andarem juntas. Senão, é difícil, e quem leva, por exemplo, só pelo lado material, só visando a riqueza, e não importa que muitos percam, e desde que esse ser ganhe, ele de alguma forma vai ter perdas. E eu tenho várias referências que se enquadram nisso. Então, eu não recomendo nenhum lado, nenhum outro. Tá? Me expandindo um pouquinho. E pelo teu tempo também, né, que você trabalha com isso, você já pegou alguns casos, por exemplo, de uma pessoa que estava falida ou que não tinha nenhum dinheiro ou não tinha como, sabe, sair daquela situação? Muitos casos, tá? Muitos. Tem muitos casos. E daria para ficar falando aqui. Dá para escrever uns livros, né? Dá para escrever um livro. Tem histórias assim individuais, tá? De pessoas que eu atendi com problemas de dívidas, tá? Sem saída, tá? Tem caso de pessoas, donos de empresas, que também, muitos, né? Que eu fui ajudá-los na parte financeira e assim, estavam quebrados, tá? Quebrados no sentido material e no sentido, inclusive, de relações familiares, tá? E depois de algum tempo eu tive a felicidade de, não por mim, mas assim, não por exatamente porque sozinho a gente não faz as coisas, a gente faz sempre em grupos, né? Mas enfim, de poder ver essas situações se desfazerem para digamos assim, uma reconstrução, tá? Uma reconfiguração. Então eu vi muito disso. E por que isso acontece? Porque aí tem que entrar na história particular e de cada um, né? Mas acontecem por conta de que, às vezes, precisa acontecer uma situação extrema para que essa pessoa, e aí é uma coisa positiva, ela vá buscar, então, mesmo com sofrimento, ela se, digamos, de uma forma simples e humilde, reconhece e vai buscar a solução. Quando faz isso, tem chances de fazer essa reversão. Então, o que eu acho que funciona assim, a pessoa que passa por essas situações que você está lembrando, né, de que são muitas, de repente, ter um pouco dessa visão mais ampla, de buscar um pouco na sua intuição e esses aspectos mais assim sutis,
de como achar a solução, e aí terminam encontrando as pessoas, os caminhos certos, e as coisas terminam, se ela tiver, de repente, uma configuração também de que isso é para o bem de outras pessoas, não só dela, tá? Termina tendo condições de, digamos, de recuperar e sair de uma situação difícil. Eu não sei se isso eu respondo você, mas essas foram as situações das várias que eu vi, tá? E felizmente que eu peguei para ajudar e conseguir ver. E teve também situações particulares na família, né, que também me mostram que essa experiência de situações difíceis, tá? Elas são momentâneas. Se você acreditar que tem uma visão que lá na frente, e uma visão clara, e aí vem vários livros que eu estudei também, que me apoiaram, né, para poder pensar sobre isso. Você falou, por exemplo, no livro do Terrado Hacker, que é O Segredo da Mente Milionária, que é um livro recente. Mas muitos livros, e excelente, para mim é um dos melhores livros que tem realmente para entender finanças, entender essa questão de programação e comportamento. Mas tem outros livros fantásticos juntos e tem alguns que me marcaram. Por exemplo, Napoleão Hill foi o que mais me marcou, do ponto A de Lei do vista Triunfo. da Lei do Triunfo. A Lei do Triunfo Okay. foi um máximo, né? E depois veio Quem Pensa Enriquece, tá? E assim, outros como esse. E tem outros autores fantásticos também que trabalham essas questões todas juntos. Enfim, eu estudo todos os principais, digamos, Gurus. hoje, gurus de finanças, por exemplo, tenho por aqui, tem vários aqui na minha volta, mas em outro momento, em outra live, a gente faz uma retrospectiva de situações de gurus de livros, tá? Nossa, eu amo. Ainda mais Napoleon Hill, porque Napoleon Hill, para mim, é o guru dos gurus, porque ele estudou 20 anos, né? Essa questão das finanças, essa questão da riqueza, e até um ponto muito interessante que a gente entrou nesse ponto, a gente não criou roteiro, né? Mas a gente começou a chegar nesse ponto assim, e que, para quem já leu A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, para quem já leu vários livros de pessoas, gurus que são milionários e tudo, todos eles sempre voltam para o mesmo ponto, que é a forma como você pensa. E, inclusive, nesse livro que você está citando aí, de Napoleão Hill, que é A Lei do Triunfo, Napoleão Hill, ele cita Thomas Edison, que fala até da velocidade do pensamento, né, que é de onde surgiu até mesmo a teoria do mastermind, que é formar uma big mente, porque quando a gente está junto, a gente troca essa ideia, a gente troca essa energia. Então, a importância, às vezes, de você estar com uma pessoa, de caminhar com pessoas de sucesso, de aprender com quem sabe mais do que você, né? Então, entra aí também, tem dentro do e-book que eu escrevi também, que são as leis da prosperidade, eu coloco lá como os comportamentos que são sugadores de prosperidade. E um desses comportamentos é você andar com pessoas que não te acrescentam absolutamente nada, né? É ter a mentalidade voltado sempre para a pobreza. Então, por isso que às vezes uma mentoria, ela é importante, ou às vezes você buscar algo fora da caixinha, fora do teu ambiente. Se eu quero mudar a minha realidade, eu tenho que sair de onde eu me encontro. Albert Einstein, né, ele falava que loucura é você querer resultados diferentes tomando sempre as mesmas atitudes. Então eu preciso de pensar diferente, eu preciso de sair da minha caixinha, né? Muito E bom. ler ajuda muito. Fazer uma mentoria com o Carlos ajuda. Ou Sem dúvida. buscar pessoas que estão pensando mais que você, onde você pode aprender, né, onde você pode se espelhar, também é muito importante. Todos os livros em si, volta para o pensamento, volta para a energia. Ou é impressão minha? Não, não, não tem, é a realidade, é uma realidade comprovada. Eu, na verdade, sou testemunha disso. A minha vida seria completamente complicada se eu não tivesse descoberto isso muito cedo. Porque eu, na verdade, com 17 anos, vim morar na capital, só numa capital grande, sozinho, e
porque não tinha, na cidade pequena onde eu nasci, não tinha condições digamos, de estudar mais, de ir além. Então, só que na época eu não tinha a menor condição estrutural de uma cidade grande. E eu fui buscar esses recursos muito cedo nas leituras. Então, eu era assim um rato de biblioteca e de biblioteca pública e de livrarias, enfim. Bom, isso que, na verdade, aos poucos foi na verdade, crescendo e selecionando muitas coisas, né? Mas eu digo para todos, esse foi o meu segredo de poder, digamos, fazer um caminho mais assertivo nas escolhas, nas profissões e em tudo que eu fiz. Então, e isso não para nunca, né? Eu tenho uma meta, inclusive tocou aqui no escritório, na portaria, agora, que nós estamos conversando, e é um livro que eu encomendei, deve estar chegando. Então, eu tenho o hábito de estar fazendo isso sempre. Aí, não é invenção mesmo, deve ter chegado e o português deve ter chegado. Bom, mas assim, o que eu estou dizendo, eu estou comentando isso porque é extremamente importante estudar sempre, tá? Porque você não só aprende coisas específicas, mas você amplia. E a ideia do Mastermind do Napoleão Hill é uma ideia de que você se associa a pessoas, você associa digamos, a conhecimentos, e você é como uma esponja que vai ficando encharcada de conhecimento, e você vai ficando diferente, né? E esse é o grande objetivo da vida, ou seja, de evoluir, tudo evolui, e a gente precisa evoluir também. E quanto ao mentor, né? Aí você estava falando de mentoria, né? E um livro, um bom livro, ele funciona como uma mentoria, muitas vezes, ou uma pessoa, quando atua com você, melhor ainda, porque ela vai canalizar e vai dar atenção aos pontos específicos que você precisa, né? Mas, assim, eu me lembrei de uma coisa que é uma dica aqui para quem está nos assistindo, que é o seguinte: numa das formações de coaching que eu fiz, na verdade eu fiz 3 formações, mas numa delas teve um exercício muito interessante que eu vou falar aqui, que quem quiser fazer, pode fazer, que é bem significativo. O exercício é o seguinte, tá? Imagine, tá, que você tenha um problema para resolver, tá? Você, qualquer pessoa que esteja nos assistindo, tem esse problema. Aí você vai fazer assim, sozinho, você vai colocar, isso é uma técnica de coaching, tá? Você vai colocar na sua frente 3 cadeiras, tá? E você vai ficar de frente para essas 3 cadeiras e vai pensar como se estivesse sentado em cada uma delas uma pessoa que você respeita muito, que tem conhecimento, que pode ser o seu mentor. Isso é um exercício mental, tá? Você vai pegar e escrever numa folha de papel o nome desse mentor e colocar na cadeira. E aí você vai ficar a uma distância de uns 3 metros e vai fazer uma pergunta, vai você colocar o seu problema e fazer uma pergunta e pedir, tá, que ele indique a solução. Cada um desses 3. Tá? E feche os olhos e espere. Então você pergunta para um, espere a resposta. Espere de olhos fechados para o segundo, para o terceiro. E faça esse exercício. Para mim, foi muito significativo, tá? Porque eu tive assim, um momento muito especial na hora que eu fiz esse exercício, e eu faço, já fiz outras vezes também testando comigo mesmo e também com pessoas. Tá aí uma dica, tá? Não sei se isso estava... Na verdade, não estava nada no script. São coisas que vão acontecendo à medida que a gente vai falando. Tá bom? Bom, Interessante. Esse exercício eu não conhecia, né? Mas é bom. Eu acho que eu vou fazer também. Vou testar. Você que está aí, teste em casa, depois escreva aqui embaixo nos comentários como é que foi o exercício, como é que foi a experiência, né? Acho bem legal. interessante. Essa troca de experiências, né? Eu gosto quando as pessoas comentam, olha, porque eu fiz esse exercício e deu certo e tal, que a gente vai fazendo essa troca também, mesmo que seja online, mesmo que a gente não esteja ali presencialmente, mas depois a gente consegue, né, fazer essa troca, que eu acho bem interessante. Como a gente falou, né, o Carlos, tudo volta para o pensamento sempre, constantemente. Tem alguma outra dica que você queira dar, por exemplo, para uma pessoa que está desesperada financeiramente? Foi até mesmo um pouco nessa ideia que eu te fiz essa pergunta, porque nesse momento em que nós estamos vivenciando, está passando por... desde 2020 que a coisa veio meio louca por aí, né?
muito A louco. economia, as finanças, tudo bagunçado. Mas eu percebo que algumas pessoas estão crescendo enquanto outras estão estagnadas. Qual que é a tua opinião sobre isso? Puxa, é uma opinião que, na verdade, teria que examinar sobre vários aspectos, né? Quando eu penso sobre financeiramente, friamente e financeiramente sobre isso, né, e vendo algumas situações, eu vejo que aí tem um lado que eu vou falar que para alguns pode ser interpretado, mal interpretado como político, mas não é, tá? Que é o seguinte: existe dinheiro, por exemplo, financeiramente, existe dinheiro em abundância no universo, ou seja, mesmo numa crise, o dinheiro não deixa de existir, ele muda de lado, ele sai de um lugar e vai para outro, enfim, mas não deixa de existir. A diferença que existe, que, por exemplo, como na pandemia, esses últimos 2 anos, enfim, esse evento que desativou muitos negócios, muitas lojas fechadas, muitas situações ruins acontecendo no mundo todo, né? E isso terminou acontecendo o seguinte: algumas pessoas sofreram mais do que outras, e aí você falou, bom, por que uns ganharam e outros não ganharam? Bom, os que ganharam, e aí é um mundo mais mecânico do mundo financeiro, ou seja, com a inflação, aí tecnicamente falando, não querendo ser chato, mas com a inflação alta, aumenta aqui no Brasil e no mundo todo agora, tá? Nos Estados Unidos e outros países. Aqui em Então, Portugal também está altíssimo. então, a inflação aumenta e os bancos centrais usam o aumento da taxa de juros para segurar a inflação. Quando aumenta a taxa de juros, por exemplo, acontece que é uma coisa de desequilíbrio, ou seja, uma coisa desequilibrou pela inflação e, por outro lado, vai desequilibrar porque vai retrair a economia e tal, porque não vai ter investimento nas empresas, enfim, juro alto, dificulta para quem precisa tomar empréstimo para crescer. Bom, mas aí já eu vou resumir aqui, dizendo o seguinte: nesse caso, se os juros aumentam, aqueles que já estavam, por exemplo, com uma quantidade muito grande de valores para reserva de oportunidades, eles vão ficar mais ricos e vão ficar mais e mais. Então, muitos milionários ficaram mais vezes milionários agora, tá? Por conta disso, tá? E vão ficar mais no futuro, porque, por exemplo, o mercado de ações está em baixa. Então, esse vem um lado bom das finanças para pensar como experiência. Então, ter reservas financeiras, começando guardando uma parte, você ganha sempre, se você ganha isso como regra, sempre fazer isso, uma parte pequena que seja, tá? Mas guardar, cria o hábito, muda a mentalidade. Você não pode guardar 10% da receita líquida, guarde 5%, e depois vai aumentando, mas você cria o hábito e esse hábito muda a vida. Então, eu tenho vários vídeos no meu curso, eu falo sobre a técnica do pague-se primeiro. Pague-se primeiro, tira 10%, tira 5%, guarda lá. Esse dinheiro, então, vai fazer você criar o hábito. Bom, as Seu pessoas dízimo que pessoal, né? exatamente, tá? Eu acho que 20% é melhor, mas assim, enfim, comece com qualquer coisa. Se não tem o 10%, comece com R$ 5, R$ 10 ou €1 todo dia e guarde num pote, por exemplo. Crie o hábito. Quando você começa a ter esse tipo de coisa, começa a mudar comportamento, tá? E mudar comportamento faz, de alguma forma, as pessoas que hoje têm reservas para poder aproveitar os momentos de crise, são pessoas que já passaram por isso. Então, essa é uma diferença. Então, em visão de médio e longo prazo, que é uma coisa difícil, tá, de se ter, ou seja, se pensa muito, é uma cultura que nós vivemos que pensa muito no curto prazo, ou seja, viver hoje e amanhã Deus proverá. Deus vai prover se você se administrar, senão não tem magia nisso, né? Eu acho que tem duas coisas, tem Deus e tem você, como, inclusive talvez seja até a mesma coisa. Mas, enfim, a questão dessa questão do aproveitamento, o que está acontecendo no mundo é que vai ter, nesse momento, tem mais gente ficando rica com a crise, porque, no caso que eu falei, os juros estão altos, ganham porque aproveita o rendimento fixo. As ações estão baixas, então compra ações na baixa e daqui a 2, 3 anos, porque
é aquela coisa que nós falamos antes do ciclo, né? Do pêndulo, da lei do equilíbrio, né? Do, vai recuperar, então, comprou na baixa, vendeu na alta, que é o princípio básico de ganhar no mercado de ações. Então, assim, cada vez mais isso é uma oportunidade, mas, por outro lado, é uma coisa que também é complicada, porque tem um desbalanceamento entre diferença entre riqueza e pobreza. Aumenta isso, esse gap. E isso é muito ruim para o mundo, para a sociedade. Bom, não quero entrar nesse lado, porque esse lado... Já é um lado mais técnico, né? É. Mas você acha, assim, por exemplo, que tem alguma diferença em ver o copo meio cheio e o copo meio vazio também? Por exemplo, para quem não entende absolutamente nada de investimento, para quem não sabe dessas situações, como que essas pessoas, por exemplo, podem superar essa crise nesse momento? Que elas não tiveram uma preparação, que elas, digamos, foram pegas de surpresa de alguma forma, mas que elas precisam de fazer uma mudança. Você acha que tem um pouco a ver também com se reinventar? Sim, eu acho que boa essa questão, Dani. Se No fundo. reinventar se reinventar é uma coisa que eu acho que é importante pensar todos os dias. Sobre isso, eu penso assim, tem fatos e sobre fatos não se discute, né? O fato é que vivemos um momento de transição, de economia, saímos de uma crise, agora ela continua do ponto de vista financeiro, inflação nos Estados Unidos de 8% ao ano, isso nunca aconteceu nos últimos 40 anos, e Brasil agora também subiu. Enfim, então, essas coisas, tá, elas é um fato. Tá? Sobre o fato, o que precisa para que nós hoje nos posicionemos se não estávamos preparados? Bom, primeira coisa que eu penso é o seguinte: ou você se concentra nas notícias ruins e fica preso nisso e alimentando isso, que é o copo Meio vazio, vazio. meio vazio, tá? E aí você não vai achar solução, você só vai piorar. E isso é científico. Tá? Poderia ficar agora aqui, entrar e falar sobre física quântica, tal, que eu adoro também, mas não vou fazer. Tá? Então, assim, esse é o lado do copo meio vazio. Então, não faça isso. Nesse momento, seria um momento de pensar o seguinte: criar uma imagem do que você quer, tá? Aquilo que é para ser feito sempre, mas nessa hora não sucumbir a isso. E assim, o que é o copo cheio? Bom, o copo cheio é a situação que você quer. Então, assim, mentalmente, tá? Criar a imagem disso existindo, entrando nisso, e vivenciando isso em você, como existindo hoje. Porque, de fato, se você fizer isso, você está vendo o copo cheio. E, de alguma forma, em algum momento, tá? E não é nenhuma mágica, nenhuma, digamos, uma invenção aqui boba. Não, é assim que funciona. Você vai ver que, aos poucos, vai começar a acontecer situações, informações, ideias, pessoas que surgem e você vai se encaixar numa linha de soluções, tá? Pequenininhas, mas assim, manter esse foco. Então, isso é uma forma de ver o copo cheio e de viver a vida, tá? Dentro desse espírito. É nisso que eu me pego assim, a tentar convencer as pessoas disso, e que, na verdade, não adianta você fazer isso se a pessoa tem muito arraigado ver o copo vazio, o copo meio vazio, que, aliás, ele é incentivado e alimentado pelas notícias e pelas mídias. Não sou contra a mídia, mas, assim, nesse caso, se não estamos preparados... São elas que inserem a programação mental constante no nosso cérebro também, né? Isso. Então, assim, você tirar disso a informação e fazer o seu juízo é ótimo. Agora, você assimilar a notícia do jeito que ela vem é terrível, tá? É Sem terrível porque ela questionar, né? só vai fazer mal. Então, o que fazer? Então, uma parte é ver o copo cheio assim, se programar e assim, eu acho, e trabalhar agir, na verdade, naquilo que você tiver de inspiração
para ir à frente. E, por fim, é o seguinte, uma coisa que eu me pego também, pensando quando as pessoas se queixam das dificuldades e tal, além disso que eu falei, tem uma coisa que eu acho incrível, que é, hoje, tá, no mundo de hoje, tá, comparando com 20 anos atrás, 30 anos atrás, tá, a quantidade de alternativas que tem do ponto de vista financeiro para fazer negócio, a internet, nós estamos falando aqui de você criar um produto digital, de você... então, isso é um negócio que nós éramos para estar aplaudindo todo dia, porque são oportunidades. Tá? A quantidade digamos, de coisas a serem criadas ainda. Imagine, por exemplo, quando não tinha internet, quando não tinha computador. Eu lembro disso. Você tinha só um caminho, que era ser empregado de alguma empresa. Então, você estudava, você fazia formações para você ser empregado. E ser um bom empregado a vida toda. Só que o mundo mudou, não existe mais. A faculdade continua, eu não sou contra estudar, eu sou apaixonado por isso. Mas, assim, não adianta a pessoa, tem famílias que põem seus filhos para serem empregados e viverem a vida toda na dependência disso. Mas não vai ter mais emprego para todo mundo, tá? Então, assim, mas existem hoje oportunidades, com crise ou sem crise, tá? Para você mesmo, se você se compreender, se trabalhar a questão da mentalidade, você mesmo criar o seu caminho, tá? O que fez os grandes, o Thomas Edison, que você falou, tá? E se tornou um multimilionário, o Henry Ford, que são os antigos, e trazendo para o mundo mais moderno, tá? E não vou entrar na personalidade deles, enfim, não é essa análise que para ser feita. Mas na época não tinha nada de recurso. E só tinha pessoas que achavam ridículo o que eles estavam fazendo. Quantas coisas novas que podem ser criadas que as pessoas vão achar ridículo? Mas se você estiver convencido, tiver essa imagem mental de que isso é uma coisa importante, você vai ter sucesso, vai ter resultados nisso. Steve Jobs, trazendo para um mundo mais recente, o Bill Gates, até mesmo alguns deles dá para discutir o caráter deles, como o Elon Musk, por exemplo, que é bastante discutível, tá? O da Amazon. Zuckerberg. O dono da Amazon. Interessante, porque o dono da Amazon, acho que foi ele que passou 10 anos, né, falido por causa da Amazon, mas ele acreditava e persistiu nos seus sonhos até... É verdade. Não, e outra coisa, nesse caso especificamente, só para citar alguns exemplos, ele, na verdade, ele fez uma formação, foi engenheiro, empregado, e depois disso, ele e a mulher, a ideia digamos, de conseguir fazer essa coisa de venda online, né, entre aspas, né, mas, e com pouco dinheiro, ele fez o que a gente conhece hoje. Então, assim, quantas coisas ainda estão para serem desenvolvidas, descobertas, né, criadas, descobertas e desenvolvidas. Né? O que a gente tem que focar na solução, né? Olhar para a solução ao invés de olhar para o problema. Isso até a teoria da dupla fenda explica muito bem isso, né? A teoria da dupla fenda, e dentro do livro lá, O Poder do Subconsciente, se você não leu, vai lá para você. Estou falando com o pessoal de casa, né? Que para quem não leu, vai lá para poder ler esse livro, O Poder do Subconsciente, porque foi um psiquiatra que escreveu, Joseph Murphy, né, esse livro baseado na observação dele. As pessoas que focam no problema, elas tendem a ir direto para o problema. As pessoas que focam na solução, elas tendem a ir direto na solução, porque ativa o sistema ativador reticular ascendente. Não é porque eu não via oportunidade, não é porque as oportunidades não existem, elas estão aí. Só que a gente não está conectado com essa oportunidade, porque a gente não ligou essa anteninha no nosso cérebro. Aqui mesmo em Portugal, eu vejo que está cheio de emprego. As pessoas... Outro dia mesmo eu fui num café aqui, num bar aqui perto de casa, e tinha 2 lugares falando assim, precisa-se de gente, precisa-se de trabalhadores. E o pessoal reclamando de emprego, né? Porque eu não tenho emprego. Então, é porque eu não estou conectado com aquela oportunidade naquele momento. Então, essa opção sempre copo meio cheio, copo meio vazio, vem muito disso daí também, né? Onde que eu quero me conectar?
né? Muito boa essa ideia, Dani. Há duas coisas que você falou. Bom, a conexão só existe, e na verdade eu acho que Jung também falava, criou a palavra sincronicidade, né? Ela só existe se você estiver com uma imagem daquilo que você quer, que nós falamos antes, porque isso é um mundo de vibração, né? Essa imagem que você criou, ela vibra. E se você estiver com ela vibrando, tá? Ela vai sincronizar com aquelas coisas que são, digamos, que precisam para você construir aquilo que está sendo imaginado. Muito legal, esse é um ponto. E outra coisa importante, só para assim, ressaltar, é a questão do Joseph Murphy, né? Que foi um dos primeiros, antes de Napoleão Hill ainda, tá? Joseph Murphy foi descoberto também, eu li todos os livros dele há muito tempo atrás. E o que ele fala para o público dele, da época, isso que você falou, é o que hoje, se você ler, por exemplo, a física quântica, tá? De vários autores que tem aí, não vou citar agora, para não estender, mas assim, se você vê o que está na definição de física quântica hoje, de todos os estudos que tem, é o que ele falava num outro vocabulário, né? Então, Verdade. então isso, por que eu estou falando isso? Porque, de novo, leitura, conhecimento, ele faz com que você se convença, ou que o seu subconsciente se convença, que tem esse lado, por exemplo, que é falado um tom meio que misto de místico, religioso, e tem um outro tom que fala do ponto de vista mais científico, e que eles se encaixam, né? Se encaixam perfeitamente. Então, é o cérebro racional que vai entender pela física quântica, e o cérebro mais, digamos, abstrato, que vai entender pelo lado Espiritual. romântico ou espiritual. No final, Bom, como dizem em Minas, é tudo farinha do mesmo saco, né? sim, é verdade. É bem simples assim. Todas as religiões falam. Na hora que você vai estudar tudo ali, é tudo a mesma coisa. Tudo volta para o mesmo lugar, para o mesmo princípio, né? Mas então, Carlos, quero muito te agradecer. Muito obrigada pela tua participação aqui. Olha, você pode me encontrar nesses links que nós deixamos aí no Instagram, também no Na YouTube, descrição do né? vídeo. Sim. E na descrição do vídeo tem também, eu tenho e-mail, mas tenho várias outras fontes aí, tenho o Facebook, essas coisas todas. E se você entrar lá no Instagram, na bio do Instagram tem todo um caminho também. Basicamente isso, será um prazer poder tirar dúvidas que você tenha, compartilhar e trocar ideias sobre o que nós falamos aqui hoje, porque nós falamos esse tema de finanças, comportamento, funcionamento da nossa mente e, na verdade, criação de um futuro de prosperidade, que eu gosto de falar prosperidade, que é uma palavra ampla, que eu gosto muito. Então, tudo isso que nós falamos hoje aqui faz parte da vida de todos nós e talvez sejam os anseios maiores. Ou seja, resolvido isso, a gente tem, então, condições de ter liberdade financeira, de ter paz, de ter felicidade. E é isso, tá? E foi um prazer imenso estar aqui contigo, conversando de novo, né? E com o público que Igualmente. está aí, tá? E vamos programar e falar outras vezes. E deixe aí os seus comentários, faça o favor de deixar os comentários, que são muito ricos, para que a gente melhore a nossa, digamos, melhore alguma coisa que falta complementar, né, Dani? E sugerir coisas para que a gente siga aí ampliando o que nós já falamos, tá bom? Com certeza. Muito obrigada. Um beijo no coração e até mais.